Ok, e a gente começa mergulhando nos jogos, tratando de como a Libertadores não perdoou a noite desastrosa do Flamengo ontem no Maracanã. E vamos debater as escolhas do Felipe e debater o que levou o Flamengo a ter um resultado tão surpreendente. Eu acho que de todos os jogos da Libertadores, envolvendo times brasileiros, para mim, o mais surpreendente, o que eu menos esperava, era uma derrota para um time tão modesto como o Central Córdoba no Maracanã. Pelo menos para mim, é a grande surpresa. Assim, o resultado mais inesperado para mim foi a derrota do Flamengo ontem em casa. E para vocês? De todas as Libertadores até aqui, sim, no futebol brasileiro. Sim. Eu só não acho que foi um resultado vergonhoso pela forma como o Flamengo lidou com o revés, entendeu? O Flamengo teve uma bola na trave aos 50, ele não desistiu do jogo, ele jogou mal. Não, sim, efetivamente ele jogou mal. Eu não acho nada de outro mundo o Racing ir no Castelão e engolir o Fortaleza. Eu não acho que é nenhum desastre outros times terem os resultados que tiveram. Agora, o Flamengo ter perdido de um time tão modesto, eu acho que é um problema, assim, algo inesperado, sobre o qual vamos debater. É um resultado desastroso que mexe na tabela, que pode mexer na tabela. Não em termos, acho que o Flamengo se classifica, mas em termos de primeira, segunda colocação, que o Flamengo agora está em terceiro, ele vai jogar contra a LDU em quinto, então foi um resultado que não estava na planilha de ninguém. Com certeza do Flamengo, do torcedor do Flamengo, da comissão técnica, mas acho que o Flamengo, apesar de não ver o jogo como vergonhoso, cometeu erros assim desde a escalação. Não sei o que o Felipe acha, o Serginho, por exemplo, o Felipe abriu mão dos 3 jogadores com mais intensidade do time. Mais força, Pulgar, Gerson e Wesley. Isso aí que vem uma conta, né? Nós vimos isso já no campeonato estadual, e o Felipe, ele tem bem claro, né, as coisas dele, né? Tudo que ele pensa e tudo que ele vai fazer no Flamengo. As ideias dele são bem claras. Nós vimos isso no campeonato estadual, ao mudar o time, ao deixar de fora alguns jogadores, até mesmo de jogos importantes, de clássicos. Já visto o Arrascaeta, que ele falou assim, não, a gente tem que cuidar do especial do Arrascaeta, então vamos tirar aqui, vamos tirar ali. É um treinador que escuta muito a fisiologia. E eu consigo entender. Faz parte da filosofia dele. Escutar tudo que o ambiente, né, tem para falar para ele ali. Então, na realidade, eu esperava isso do Felipe. Agora, nós temos que entender, e eu falei alguns meses atrás, que tínhamos que ter um pouco de paciência com o Felipe. O Felipe não era o melhor treinador, porém tinha um potencial para se tornar um grande treinador. E agora eu tenho visto, depois dessa derrota, muita gente criticar. Mas o Felipe está com o nariz em pé, mas o Felipe isso. Não, foi uma derrota. Que concordo contigo, não é uma derrota vergonhosa, de fato não é um vexame, mas é uma derrota muito importante para um clube que, de fato, vai brigar por todos os títulos desse ano. Então, eu já esperava, porque já tinha visto o Felipe deixar jogadores importantes em jogos importantes de fora, como, por exemplo, o Vasco, como, por exemplo, foi contra o Fluminense. Então, tem que ter paciência. Essa é a filosofia do Felipe Luiz, é a maneira que ele trabalha, de escutar como estão os atletas, de ver o GPS do atleta. Eu vivi muito isso. Confesso que se eu sou o treinador, coloco o que eu tenho de melhor para jogar, sempre. Obviamente, quando você tem um jogo ou outro, você vai jogar um jogo tão importante de Libertadores, e um dia anterior, 2, 3 dias anterior, você tem um jogo de campeonato estadual, digamos assim, aí sim eu poderia colocar um time alternativo para jogar. Mas agora o Flamengo também traz uma responsabilidade para si desnecessária, porque ao perder esse jogo, nós temos que pensar que o Flamengo agora vai jogar contra o Grêmio em Porto Alegre. E se você perde mais um jogo, está instalada a crise. Se é vexame, se é desastre, eu acho que é questão de semântica. Eu usei termos de desastre. Questão, eu até falei com os amigos hoje, questão de semântica. Eu acho o resultado vexatório. Um time... É um desastre. É um desastre. Eu acho o resultado horrível, péssimo. Eu acho que vergonha, quando você bota uma bola na trave, é que você se importou com o resultado. Vergonha, pra mim, é quando o time não se importa com o resultado. Perfeito. Entendeu? Vontade não faltou ao Flamengo. Sim. Não faltou. Não foi um time sem vergonha, não foi um time sem vontade, longe disso. Foi um time incompetente. Sim. O Flamengo foi muito incompetente ontem. Estamos afinados. E eu assim, acho que é um bom debate, porque falar depois do jogo fica até simples. Eu vejo muita gente, todo mundo que me parou hoje falou, não podia poupar na Libertadores. Devia poupar. Então, quando saiu a escalação, eu achei correto poupar ontem.
Eu falei, cara, eu acho que faz todo sentido. Pensando na semana do Flamengo, jogou contra o Vitória fora, jogou fora de casa semana passada na Venezuela, deslocamento grande, jogou em Salvador, tinha o Maracanã e vai jogar contra o Grêmio agora, no fim de semana. Então, assim, para mim fazia todo sentido. Até porque, como o Flamengo anunciou que a prioridade é o Campeonato Brasileiro, e olhando assim os compromissos, e olhando até por coerência lógica, que a gente falou do Vasco, que a gente condenou o Vasco ter poupado contra o Corinthians e ter entrado com força máxima contra times modestos, por lógica, raciocínio lógico, eu achava que o Flamengo tinha todas as condições de descansar alguns jogadores, levar para o banco, como fez o Felipe, e descansar naquele que, em tese, deveria ser o compromisso mais simples da semana, em casa, contra um time tão modesto. Mas, o Rizek, eu acho o seguinte, em primeiro lugar, eu não acredito nessa história de prioridade, viu, sinceramente. Essa frase, o brasileiro é prioridade, é uma frase, para mim, da boca para fora. Eu acredito. Você sabe por que eu não acredito? Pelo seguinte, porque a gente sabe como é que as coisas funcionam na Europa. Essa frase é do Boto, né, de um dirigente europeu. Lá é assim mesmo. Né? Lá, campeonato é assim, aqui, o melhor. Liga dos Campeões aqui, campeonato aqui e Copas lá embaixo. É outra história. No Brasil, o mata-mata tem grande peso. O torcedor adora mata-mata no Brasil porque é a chance, às vezes, de ter uma taça mais rápido. Né? O campeonato dá trabalho. O campeonato dá muito trabalho. Você tem que... 38 rodadas e... Não. Então, eu acho que essa frase é uma frase para dizer, sim, a gente está valorizando o brasileiro. Porque quando chegar na hora de um jogo eliminatório de Libertadores e um jogo do brasileiro logo na sequência, onde é que o técnico vai escalar? Vale para o Palmeiras, vale para o Flamengo? Não vai escalar no brasileiro. Então, mas é justamente isso que o Flamengo se propôs a mudar esse ano. Não, ele se propôs não, ele está dizendo que vai mudar. Eu não acredito. Ontem foi um exemplo disso. Eu acredito. O Felipe está fazendo sistematicamente troca de jogadores em todos os torneios, brasileiro eu acho que também. Também uma questão então de um rodízio. Já foi assim no estadual, por isso que acho que essa questão isso. É isso. Acho que a questão da prioridade do Flamengo também é uma questão de semântica. Eu acho que eles estão colocando o brasileiro ao lado da Libertadores. Quando eles falam de prioridade do brasileiro, é em relação à Copa do Brasil. Também duvido, entre ganhar a Liga e a Copa do Brasil, eles querem ganhar o brasileiro. Deixa eu dar a minha leitura e de quem já conversou com o Boto e o Felipe sobre o tema. Essa é uma gestão que veio para ser diferente da gestão anterior, certo? A gestão anterior do Landim, super vitoriosa, tinha claramente como prioridade as Copas. Claramente, tanto que no ano passado o Flamengo era líder do Campeonato Brasileiro e foi com o time reserva encarar o São Paulo porque ele tinha o Palmeiras na Copa do Brasil. Então ele optou por ter força máxima contra o Palmeiras no jogo da ida da Copa do Brasil e foi com o time reserva contra o São Paulo, perdeu o jogo, inclusive, no Morumbi 1-0. Eles tiveram, não sei se vocês vão se recordar daquele episódio das datas da Copa do Brasil, logo depois da data FIFA. O Flamengo escolheu jogar com força máxima a Copa do Brasil em detrimento do Campeonato Brasileiro pós-data FIFA. Então era uma política do clube priorizar as Copas. E uma ala queixosa da torcida e da comunidade rubro-negra entendia que aquilo estava errado. Que quando você tem o melhor elenco da América do Sul, você tem que se esforçar para ganhar a competição em que o melhor elenco prevalece, que são os pontos corridos. E as Copas têm um quê de imprevisibilidade, você pode cair num escorregão de um jogador, num pênalti perdido, num erro de arbitragem, então que pela lógica você deve investir no Campeonato Brasileiro e levar as Copas da melhor maneira possível. E eu acho isso correto, no meu entendimento. O racional é bonito, eu acho correto, a vida real é outra. Porque eu acho que o Flamengo, nos pontos corridos, ele está muito abaixo do que pode nos últimos anos. Eu queria trazer um debate aqui. É realmente o Flamengo, porque durante muito tempo sempre debatemos aqui, o Flamengo é o melhor elenco do Brasil? Porque se é o melhor elenco do Brasil, tem que demonstrar nesse momento. É ao sair um jogador, na entrada de um outro atleta, e não deixar cair o time. E ontem nós vimos um time muito abaixo daquilo que o Flamengo pode fazer. Quando os titulares entraram, Felipe, mudou. Piorou. Não, você achou que piorou? Eu achei, porque, de fato, segundo tempo, né? Porque, de fato, eu achei um Córdoba assim que me surpreendeu muito. Um primeiro tempo que, às vezes, eles não marcavam em linha alta, eles faziam pressão alta no Flamengo. O Flamengo não conseguiu sair jogando no início do jogo. Aí eu falei, isso é uma estratégia do treinador deles. No segundo tempo, foi o que nós esperávamos. Eles baixaram a linha completamente,
Eram dois caras rápidos, principalmente o da direita, muito rápido, que perdeu a oportunidade de fazer o 3-0, que entrou cara a cara e foi... Chutou fraco. Foi chutar por cima do goleiro. Mas eles ficaram com a linha muito baixa. Então, com a entrada desses atletas, obviamente que eles empurraram mais ainda o central para trás. Mas já era de se esperar. Por isso que eu achei que melhorou um pouco, porque os caras era só ataque. Mas assim mesmo eles tiveram muito contra-ataque. Exatamente. Muito contra-ataque. Mas o Felipe falou isso. O Felipe deu uma entrevista e falou assim, eu coloquei um monte de atacante, né, e acabou que nós tivemos contra-ataque. Mas eu não achei assim, aquela riqueza de ideias para atacar que nós estamos acostumados a ver do Flamengo. E você tocou num ponto que eu acho que essa é a grande discussão. Para mim não é poupar ou não poupar, se você tem o melhor elenco da América do Sul, poupar 3 jogadores deveria ser mais do que suficiente para em casa ganhar do Central Córdoba. E na verdade o que eu tô vendo é que o elenco do Flamengo, que é muito bom, ele tem, para mim, tem uma limitação clara ali, cara. Eu acho que a alternativa de meio... Ele tem meio e assim... O Flamengo tem muitos jogadores. O Pedro é hoje o único goleador, e o Pedro tá voltando de lesão. Tá claro que o Juninho não é um jogador que vai te entregar muitos gols na temporada. Tá claro que o Bruno Henrique, que fazia muitos gols ao lado do Gabigol, como a referência, também não vai te entregar a quantidade de gols absurda na temporada. Então, se você se propõe a ter, pelo seu nível de investimento, o melhor elenco da América do Sul, eu acho que está claro que para um time que está com um volume de finalizações muito alto, até o jogo de ontem o Flamengo tinha 45 finalizações nos últimos 3 jogos, 4 gols. Ontem ele teve 18 finalizações e 1 gol. Tá claro que ele precisa melhorar a qualidade das finalizações e a efetividade dele. E aí, cara, aí eu acho que é uma deficiência de elenco. O melhor elenco do Brasil não pode ter só o Pedro, de jogador de definição, por exemplo. Eu acho que, por exemplo, quais são as reservas do meio-campo do Flamengo? Everton Araújo, me ajuda. Alan, Matheus Gonçalves, pode ser atacante ou meia, que quase não entra, tem jogado muito pouco com o Felipe. Ontem, por exemplo, não entrou no jogo. Concordo, tem carências no setor então, também. Aí, o que ele fez ontem? Por isso que eu acho que o Felipe errou ontem, não na rotação. Na escalação? Rodar Vamos colocar o campinho inicial. Ele pode rodar 3 jogadores, acho que tem que fazer mesmo. Ele tem que fazer. Só que ontem o Felipe, o que ele fez? Ele tirou o pulmão do time. Ele tirou o Wesley, que é um cavalo pelo lado direito, que é um jogador que resolve um monte de jogo do Flamengo na força, e tirou Pulgar e Gerson. Ele mexeu na estrutura do meio-campo, deixou a Arrascaeta que não está num bom momento, físico e técnico. E aí você tirou a intensidade, boa parte da intensidade do time. Eu acho que ele errou nas escolhas da rotação. Agora, não sei, o que você falou, não sei se a fisiologia pediu para tirar esse cara. Tá no eminente, pode ser que ele se lesione se jogar. Aí a gente não sabe adivinhar, não pode adivinhar, né? Mas se realmente tivesse essa possível lesão, o cara vai jogar 45 minutos, vai ter lesão, vai jogar o tempo todo, vai ter lesão, não entraria nem no final do jogo, né? Pois é. Então, assim, eles entraram viram que realmente estava complicado, eles entraram em campo. Eu não mudaria, principalmente no jogo de Libertadores, jogando dentro de casa. Haja visto que o Flamengo, nós temos que falar, o Flamengo vem de 2 resultados positivos na estreia da Libertadores, mas não foi uma estreia maravilhosa. E outra, eu sou partidário de vencer. Entrou em campo, venceu, entregou, deu 3 pontos e vamos melhorar. Então foram 3 pontos. Depois contra o Vitória, tampouco foi aquele jogo de encantar todo mundo. E nós sabemos o que aconteceu lá. Então, o Flamengo me ganha o jogo também. Então, tá faltando, de fato, o Flamengo ter um jogo assim, eu falo assim, hoje o Flamengo foi aquele que estamos acostumados a assistir. Contra o Inter no segundo tempo? Contra o Inter no segundo tempo foi muito bom, mas o primeiro tempo primeiro tempo já não foi tão bom. Você nem o segundo tempo. Exatamente, o segundo tempo deu a mostra de que realmente é um time que vai brigar. Bom jogo, mas o Inter jogou bem também, quer dizer. Sim, um jogo de 2 grandes equipes. Exatamente. Sim, foi um bom Nós falamos, são os 2 times que mais armas tem hoje aí para conquistas agora, juntamente com o Palmeiras, com o Clube Palmeiras. Agora, então eu penso dessa maneira, por isso eu não mudaria. Porque o Flamengo tem que vencer esse jogo, o Flamengo joga no Maracanã, em casa é sempre importante vencer, sobretudo em Libertadores, e haja visto que depois você vai ter o Inter e depois vai jogar fora em um lugar difícil depois pela Libertadores. Então, de repente, eu mudaria uma peça ou outra peça, não tiraria, como você falou, o pulmão do time, tirar 3 jogadores que fazem a diferença. E realmente demonstrou que não tem quem possa suplir esses 3 atletas. Agora, vamos lá, você falou de meio campo, talvez por isso, inclusive, o Jorginho
Que o Flamengo já queria ter trazido lá atrás, só não veio lá atrás porque o Arsenal não teria como escrever jogador no lugar do Jorginho. E o Flamengo conta com o Jorginho agora na próxima janela. De primeiro e de segundo. Exato, pode até dar muitas opções. Ele vai ser a ficha número 1. Isso vai fazer uma diferença enorme. Só para mostrar o banco, a gente está debatendo as alterações. Aí ele colocou o Wesley no intervalo, no lugar do Varela. Ele colocou o Pulgar também no intervalo, colocou o Gerson e o Luiz Araújo e o Pedro, que voltando de lesão entrou aos 28 do segundo tempo. Eu acho assim, eu não gosto muito profeta do acontecido. E esse é o time final. E, cara, com os jogadores que estavam em campo, sinceramente, claro. Então, era mais que suficiente para ganhar mim, o jogo. Esse é o ponto. Você olha o teu calendário e você eu vou jogar contra o Inter em casa. Inter, como disse o Felipe, muito duro, muito complicado, time azeitado, e foi mesmo, né? Super complicado. Vou jogar contra o Tátira, fora. Vou jogar contra o Vitória, fora, né? E aí eu vou ter um jogo contra uma equipe estreante em Libertadores que ninguém dava R$5 por eles, né? E foi um erro até, né? Porque eu acho que é um erro geral essa avaliação sobre o Central Córdoba. Um erro de avaliação, porque esse cara, o treinador... O Omar Felipe. O Omar Felipe tem feito um trabalho muito bom lá. Acho que talvez esse time devia ser um pouquinho melhor avaliado. Mas quando você olha a tabela, poxa, esse é um jogo que você tira 3, olha o teu time, como falou o Rizek, e não dá para ganhar? Pô, acho que dá para ganhar bem. Dá para ganhar bem, né? Só que, às vezes, o que você planeja, né? A bola começa a rolar e começam a acontecer coisas meio sobrenaturais. Por exemplo, o pênalti do Léo Pereira. É sobrenatural, né? O Léo Pereira é um jogador que, assim, é muito raro ver ele ter o nível de atuação que ele teve ontem, né? O que é aquilo, Felipe, foi um reflexo, você acha? Porque não faz nem sentido. É muito difícil. Isso é muito difícil falar assim, porque eu nunca fiz pênalti dessa maneira. Mas sempre que eu vi, eu já vinha com o braço para trás e muitas vezes eu perdia o poder de reação, né, de reagir para um lado, reagir para o outro, porque eu estava com os braços para trás. Isso é realmente muito complicado. Muito perto, assim, ele não tem culpa disso. De fato, ele não tem culpa, mas é difícil até falar desse tema. Eu acho que não deveria ser pênalti uma jogada como essa. Sabe, o cara do lado vai chutar a bola, o cara tá com a mão aqui, bate na mão do cara, assim, é muito complicado tirar a mão, o cara tem que chegar com a mão para trás, sabe, de fato é o que tem que fazer, né? O erro dele foi chegar com a mão pro alto, sabendo que não pode, vai com a mão para trás, porque senão... Mas numa bola que tá meio pulando... muito eficaz, um toquinho. Meio sobrenaturais. Esse e o que fecha o jogo, que é aquela bola na trave do Bruno Henrique. Aquela bola. Vamos rodar de novo os melhores momentos, falar um pouco sobre o jogo. E, por exemplo, a impressão que eu fiquei nos últimos 20 minutos, o Central não tinha mais nada para dar, né? Ele ficou só enfileirado dentro da área, dando um chutão para frente, e o Flamengo não conseguia. Mas não foi um massacre esse jogo, hein? Não foi um massacre. Não. No fim, eu tô falando. Vamos contando a chance de um, de outro. Nos 20 minutos finais, assim, do jogo, assim, aí o Central Córdoba... Tô falando no fim. Começou a amarrar, segurar, catimbar. Concordo com você. Né? Agora, eu acho que a gente tá avaliando mal. É um bom time, a gente vai chegar agora no lance do pênalti. O Flamengo não jogou contra um Pangaré também. O time da Argentina é bom, é bem organizado. É um bom time. Tem personalidade, tentou marcar na frente, forçou o erro, tinha contra-ataque. Claro que o Flamengo é melhor. Claro que o Flamengo deveria ter vencido o jogo. Agora, não era um time abjeto. Era um time tem clube grande. Tem clube grande que chega para jogar no Maracanã contra o Flamengo que não vem com linha alta. Tem clube, não, tem vários. E eles tiveram isso aí, vieram com linha alta no início do jogo. Exatamente. Então a gente tem que avaliar também o outro lado, cara. O Flamengo não jogou contra ninguém. Agora, que tinha que ter ganhado o jogo é evidente, isso é óbvio, é ululante. Agora, que é um time para ser observado, e sinceramente eu não sei se o Flamengo estava preparado para o que o Central Córdoba apresentou, é uma dúvida também, que o time estava muito exposto. E nesse gol, Felipe, qual foi o pecado rubro-negro? É marcar a bola e deixar o cara. Exatamente. Isso aí o atleta que está ali na frente ali, ele pula sem saber o que vai fazer, o cara vem cortando todo mundo, ele fazendo gol ali. É um time que treinou muito para essa bola parada, mas não pode ter certeza que com o Central a gente pode chegar de bola parada lá. Então vamos treinar bastante essa bola parada. E o atleta do Flamengo que está com o corpo todo mal preparado, tinha que estar em diagonal e não está. E teve essa chance para fazer 3-0. Eu falei. Teve alguns contra-ataques. Teve essa chance para fazer 3-0. Teve alguns contra-ataques. Sim. Eu achei que esse gol aí foi muito bem cobrado, mas acho que o goleiro, sinceramente... Sim, falhou. Esse goleiro falhou nessa bola aí, cara. Não achou não, Felipe?
Não, eu sou sempre aquele que eu gosto. Muito bem cobrado. Assim, de fato, eu gosto. Óbvio que o goleiro, se tivesse com uma mão de pau, digamos assim, batia na mão e saía, né? Tá com a mão meio mole. Mas eu vou dar sempre muito mérito ao cobrador. Cara, e eu acho ele bate muito bem na bola, já fez outros gols assim. E aí o lance que a gente se referia. Agora, o Serginho tem toda a razão, rodando os melhores momentos, que a estatística pode até mostrar 18 finalizações do Flamengo. Mas a qualidade das finalizações é baixa. Foram 18, 11 delas foram fora da área. É baixa. A melhor finalização. E o Central Córdoba é o contrário. E quantas delas foi no gol? Né? No gol, eu acho que foram 6 ou 7. Esse foi o lance mais contundente do Flamengo, foi a bola do Bruno Henrique no final. Teve lance no primeiro tempo, teve com Plata, perdeu. Ele fez um movimento de pescoço, né? Se ele não faz o movimento, ele faz o gol. 6, Felipe. 6 dentro do gol. Aliás, é muito pouco, né? Aliás, podemos mostrar que essa tem sido a marca do Flamengo nos últimos jogos. Muitas finalizações, pouco gol, e podemos começar a debater se esse volume de finalizações tem a qualidade para serem quase gols, ou é só número que vai fazendo estatística, né? Então, por exemplo, contra o Central Córdoba, eu falei 18, são 19. Contra o Vitória, 14 finalizações, 2 gols. Contra o Tátira, 12. Contra o Inter, 19. Para mim são casos e casos, viu? Os números podem ser tudo a gente está colocando, mas depende. O que eu vi desse jogo, vendo inclusive as finalizações, é que 19 finalizações, mas a maioria sem perigo. O jogo contra o Vitória, não. O Vitória teve várias chances claras mesmo, e ali acho que faltou pontaria, né? Contra o Tátira, a mesma coisa. Teve bastante volume. Contra o Inter, mais ou menos também. Não sei se era para chorar tanto. Mas tem um padrão de um time que está muito com a bola, que está finalizando muito mais que o adversário, e pelo número de finalizações que está criando, está marcando um pouco gol. Isso é claro, né? Isso dá para a gente afirmar tranquilamente. Sem dúvida. Acertou 6 vezes o gol nesse último jogo. Foram 19 finalizações e acertou 6 vezes o gol. E quando o Flamengo pegar um time que vai ficar com a linha atrás, o Flamengo vai ter que usar desse recurso, como qualquer time no mundo, vai ter que usar com o recurso do chute fora da área, do cruzamento. E o Flamengo tem isso. O Flamengo tem atletas fortes, tem atletas rápidos, tem atletas que chutam bem de fora da área. Obviamente que agora tem que treinar para que isso seja concluído em gol, né? O Flamengo tem que acertar o gol. Não adianta nada chutar 19, 20 vezes pro gol e acertar somente 6 vezes o gol. E por mais que o nosso futebol de clubes esteja muito dominante na Libertadores, né, na Sul-Americana, esse domínio não existe. Mas olha que baque que a gente teve contra os clubes argentinos nesse ano. São 7 jogos de times brasileiros contra times... Não vou nem entrar em seleção, tá? Clube mesmo. 7 jogos. O futebol argentino venceu 6 e o futebol brasileiro venceu 1. Então a gente tem as 2 vitórias do Racing contra o Botafogo pela Recopa Sul-Americana, o baile que o Racing deu no Fortaleza pela Libertadores, 3-0 no Castelão. Esse foi o pior, viu? Um baile, banho de bola. A vitória do São Paulo contra o Tajeres, em Córdoba, 1-0. A derrota do Flamengo ontem, a derrota do Cruzeiro também contra um dos times piores hoje, pensando em campeonato argentino, que é a União Santa Fé, e a bela atuação do Huracan contra o Corinthians em Itaquera também. Então até aqui, cara, futebol argentino nadando de braçada contra os nossos clubes. Curioso, hein? Exatamente. Sabe o que eu penso disso aí? Hoje em dia o futebol bonito, futebol técnico, somente já não ganha mais jogo. O argentino vem aqui, o argentino é catimbeiro, o argentino dá porrada, o argentino ganha os duelos. Porque se você pegar todos os times argentinos que vão jogar contra os brasileiros, a maioria dos times brasileiros, se não na sua totalidade, é melhor no papel do que os times argentinos. Mas dentro de campo tem que competir. Futebol hoje você tem que ter intensidade, você tem que competir. Personalidade. Você tem que ter personalidade. E muitas vezes os argentinos estão tendo mais do que os times brasileiros. Por isso as vitórias. Por exemplo, aí claramente eles estão se preparando muito bem para os jogos, né? Muito. Claramente eles estão estudando muito os nossos times, eles vêm bem preparados para os jogos, cara. Isso para mim tá claro. O Racing, claro que é surpreendente o Central Córdoba ganhar do Flamengo, mas você vê que é um time que tem o que entregar. Agora, por exemplo, as vitórias do Racing contra o Botafogo e o Fortaleza não tem surpresa nenhuma ali. O Racing vive um momento melhor até que porque esse. No passado o Racing já passou pelo Furacão, super organizado, pelo Corinthians, super bem treinado, super bem treinado. O jogo do União Santa Fé contra o Cruzeiro era um jogo de empate. O Cruzeiro ali levou azar no final, um chute de fora da área, a bola entrou. O Corinthians contra o Huracan, o Corinthians, enfim, ele estava com um olhar meio
esquisito na Sul-Americana, então eu não vou nem dimensionar muito o tamanho desse jogo, mas que os argentinos, eles se estruturam bem, taticamente, eles têm leitura do jogo, os jogadores têm entendimento do jogo dentro de campo e, principalmente, eles não têm medo do jogo. Onde quer que eles joguem, eles não têm medo. Eles podem até perder o jogo, mas eles vão jogar no Maracanã e vão encarar o Flamengo, eles vão jogar. Vai ter que esperar um pouquinho, né? Porque a fase inicial da dizendo, Libertadores, as últimas hoje. 6, 7 Libertadores, não, os argentinos não viram cor na bola. Eu não acho que os argentinos vão ganhar a Libertadores. Eu acho que o Brasil vai ganhar a Libertadores. Mas não dá pra gente achar que o Flamengo ontem jogou contra ninguém, entendeu? É um time bom. Bem montadinho. Não dá pra mais se surpreender com o Racing. O Racing é bom time. O Racing pode surpreender na Libertadores. Nesse caso, o Racing eu acho que pode. Nesse caso, estamos dando até, falando bem pro Flamengo, né? Para os times brasileiros. Não estão perdendo para qualquer um. Estão perdendo para times realmente que vêm bem estruturados. E eu concordo. Acho que esses caras devem passar a semana toda estudando, mesmo, vendo o vídeo, treinando. Esse jogo tem que fazer isso. Porque a maneira que eles chegam é bem estruturada realmente. Eu fico vendo a gente falar do jogo. Cara, tudo bem, o Flamengo não é contra ninguém. Cara, mas e o outro time, cara? O outro time, cara, ele fez uma partida muito digna, muito decente, muito inteligente, catimbeira. Ok, mas nos surpreendeu, né, Led? Nos surpreendeu um time como esse chegar aí no Maracanã, primeira Libertadores dos caras no Maracanã e pressionar a linha alta, meu irmão, lá em cima. Primeira vez nesse século que algum argentino ganha no Maracanã na Libertadores. Tem que dimensionar o que é o jogo. Ainda que o Racing tenha eliminado o Flamengo, o Racing do BKSS, nos pênaltis, eliminou o Flamengo do Rogério, mas como vitória foi a primeira. E o Luiz Roberto ontem, cara, ele me fez viajar, voltar ao mundo do torcedor, porque ele destacava o tempo todo a torcida do Central, né, que é de um time de Santiago del Estero, uma cidade de 230 mil habitantes na Argentina, nunca tinha marcado um gol em Libertadores. E a gente conhece essa característica do futebol argentino. Mesmo os times pequenos, eles têm torcidas muito apaixonadas, né, muito presentes, que viajam. Então os caras vieram para o Brasil, curtiram dias de sol, de praia no Rio de Janeiro, dias lindos no Rio de Janeiro, foram à noite pro Maracanã e ainda viram um time. Imagina o torcedor do Central Córdoba, o sonho que ele viveu, cara. Vem pro Brasil, vai pra praia, conhece um dos lugares mais lindos do mundo, pega um dia de sol e vê no Maracanã, o nosso estádio mais mítico, os caras ganharem do Flamengo. Imagina o torcedor do Central Córdoba ontem. Por isso que eu digo, você tem que entrar na cabeça dos argentinos, do torcedor argentino no caso. Foi o segundo jogo mais importante da história do clube. O primeiro foi a conquista da Copa da Argentina ano passado, na final contra o Vélez. Foi o título da história do Central Córdoba. Por isso que ele está jogando na Libertadores. E ontem foi o primeiro jogo do Central Córdoba no Maracanã, o primeiro jogo fora de casa na Libertadores, tinha todo um cunho histórico pro time, cara, e eles se dedicaram, eles se prepararam pro jogo, estudaram. O Flamengo é muito melhor, mas eles deram a vida em campo, cara. E deu tudo jogo, errado pro Flamengo, né? Foi história, deu tudo errado pro Flamengo. O Flamengo teve uma atuação desastrosa, eu não estou isolando uma coisa da outra. Cada bobagem, né, que jogadores muito bons, mas não era noite, né? A gente viu o Gerson, por exemplo, o Gerson errou algumas bolas que não são do Gerson. O Wesley, para mim, o melhor lateral do Brasil. Errou muito o Wesley. Errou muito. Não era o Wesley. Então, assim, eu acho que ontem bugou. O Flamengo bugou. O cérebro dos jogadores deu uma derretida, assim, né? O que está acontecendo e ninguém acertava. Eu acho bom isso para o Flamengo. Esses últimos 3 jogos que não apresentaram, apesar de 2 vitórias, né, não apresentaram assim, aquele futebol que se espera, e perder esse jogo no Maracanã para o Flamengo de futuro é bom. Porque eles vão repensar, entender o que pode fazer melhor, vão trabalhar muito mais, vão estudar muito mais os adversários. Concordo. Né? Então, porque se ontem empata o jogo, de repente, lembra o Brasil quando jogou em casa o último jogo e empatou no finalzinho e falou assim, vamos para a Argentina, e empatou, vamos para a Argentina, chegou na Argentina, aconteceu o que aconteceu. Ganhou da Colômbia. Ganhou da Colômbia no final, chegou na Argentina, aconteceu o que aconteceu. Então, para o Flamengo, eu acho que é um aviso de falar assim, ó, tem que mudar, tem que fazer um pouquinho diferente. Não estamos tão absolutos. Exatamente, assim. fazer um pouquinho diferente e conhecendo o Felipe Luiz, que é um grande estudioso, ele vai fazer desse limão uma limonada. Até porque parecia, vou pedir para colocar o grupo do Flamengo na tela, parecia ser
um dos grupos mais tranquilos. Mamão com açúcar. Né? Quando saiu o sorteio, eu lembro muito bem, a gente comentou que, cara, o Flamengo se deu bem no sorteio. Né? E agora a gente vê o Flamengo em terceiro lugar, depois de 2 rodadas, com o LDU com 4 pontos, Central Córdoba com 4 e o Táchira nenhum. Porque o Central Córdoba virou elemento surpresa do grupo. Exato. Quantas vezes o Flamengo saiu perdendo nos últimos, na gestão Felipe Luiz? Deve ter tido uma vez, 2. Ele saiu perdendo pro Vasco no jogo no estadual, né? O gol do Nuno. Fluminense. Esse ano, o Campeonato Brasileiro do ano passado, no total. O Vasco fez 1-0 no Felipe Luiz. O Felipe Luiz ano passado perdeu pro Fluminense. Perdeu o Fluminense. Foi 2-0. Saiu atrás do Inter, buscou empate. Exatamente. Ano passado eu lembro desses 2. O Vasco pode ser? Foi o Nuno fez 1-0, o Flamengo virou o jogo. Então acho que foi a quarta vez, hein, se a memória não... É raro, né? Nos últimos tempos o Flamengo correr atrás. E teve que correr atrás. Talvez a lição que o Felipe diz, né, seja um pouco isso também. Nos próximos jogos que tomar um gol, calma. Não vamos entrar no modo Central Córdoba, que virou... Né? Vamos ouvir o próprio treinador. Estamos debatendo tantas escolhas dele. O Felipe falou ontem sobre poupar e sobre o desempenho da equipe. Dá uma olhada. Primeiramente dizer que a escolha dos jogadores que foram a campo foi uma decisão onde eu acreditava que eram os melhores jogadores para poder vencer a partida. E eram com certeza um time muito forte e sólido para poder vencer. Segundo, também o plano de jogo para enfrentar esse adversário. Claro que o Eric vem de uma sequência de jogos e de minutos e de intensidade muito alta. A intenção era não dar essa sequência de jogos, quebrar essa sequência de jogos para ele. O Gerson, que vem de uma lesão também, e o Wesley, a mesma coisa, que vem de uma sequência grande. O Varela, para mim, foi o melhor jogador na Venezuela, e hoje acreditava que com ele, principalmente pela transição que tinha do time adversário, seria uma peça muito importante. E não tenho nenhuma dúvida de que vou ser cobrado por isso. A responsabilidade é toda unicamente minha, pelas escolhas que eu tomo, nas decisões que eu tomo para vencer o jogo. São sempre pensando no que eu sinto que é melhor para a equipe. E futebol acontece isso, às vezes nem sempre a gente ganha, e vão sempre falar dos jogadores que não estavam. Mas eu repito, não não priorizar a Libertadores. Queria ganhar. Se tivesse poupado os 11 jogadores como fiz ano passado e vencemos o jogo, hoje ninguém estaria falando nada. E se tivesse poupado os 11 jogadores também, tenho certeza que com o elenco que tenho seria suficiente para poder ganhar esse jogo hoje, mas infelizmente não foi assim. Então eu sei que virão as críticas pelas escolhas que eu tomei, e justas. Críticas justas. Eu acredito assim que se houve, como você falou, esses erros técnicos ou de desconcentração, e se isso houve realmente, isso é responsabilidade minha, é do treinador, porque então fui eu que não coloquei eles concentrados da forma que deveria ter colocado. Eu não acho que tenha sido isso. O que eu sim acredito foi que até o gol estávamos fazendo um bom jogo, com algumas chances. Eles não tinham quase chegado na nossa área. O time estava sendo vertical, da forma que eu estava pedindo, e a partir do gol realmente começamos a acelerar mais, começamos a ficar um pouco mais ansiosos, e isso são por vários motivos, mas o principal motivo deles é porque são as minhas escolhas, porque como eu falo para eles e falo para vocês também, sou eu que escolho a tática, sou eu que escolho os jogadores que entram no campo. E se em algum momento eles dentro do campo não se sentiram confortáveis, ou não achavam soluções, ou não se sentiam dominando todos os espaços, isso é culpa única e exclusivamente do treinador. Então eu isento eles de toda essa culpa, porque realmente eu penso, se o time não estava concentrado, eu deveria ter concentrado melhor eles, mas não acho que foi isso. Todo mundo correu bem e não fizemos um bom jogo. Não soubemos lidar com o placar adverso, e estava muito tempo sem estar atrás do placar assim, dessa forma, e instaurou o caos, coisa que eu odeio, e agora vou trabalhar para tentar
fazer o caminho sólido do mesmo jeito que a gente vinha fazendo até hoje. Não tem outro caminho senão o trabalho. Pegar essa última fala, instalou o caos, coisa que eu odeio, né? Ele odeia realmente isso, né? Assim, time desarrumado. Agora, acho que ele deu uma importância exagerada ao trabalho dele ontem, né? Ele não está falando. Eu duvido que ele pense isso. Eu acho que ele está batendo no peito e segurando a onda, ele. Mas eu acho que ele nem pensa isso. Duvido. Porque não é verdade, né? A gente sabe que não é verdade. Você tem que dividir a responsabilidade. Os jogadores fizeram erros técnicos por eles também. O que você achou todo mundo tem uma parte. Dessa entrevista, Felipe? Vi que estava vendo com bastante atenção a fala do... Essa entrevista aí, pode ter certeza que dentro do vestiário foi outra coisa. Não tenho dúvidas que o Felipe Luiz dentro do vestiário deve ter quebrado alguma garrafa, alguma coisa aconteceu. Ele sai, ele puxa a responsabilidade como de fato tem que ser. Eu gostei muito da entrevista dele. Um grande treinador faz isso aí, puxa a responsabilidade. Dentro lá do vestiário ele vai cobrar, vai fazer o que tem que ser feito dentro do vestiário. Fora, o responsável sou eu que sou o treinador. Por isso eu adoraria ter uma câmera dentro do vestiário, cara, pra gente saber o que realmente acontece. Não essa que os caras gravam pra não. Essas aí não conta, até né? porque a gente só conhece as imagens das vitórias. Só quando ganha, né? Nunca ninguém soltou um vídeo desses. Só tem vídeo de mocinho, né? Nessas bandidos não tem nenhum. Nunca tem. Cara, e sobre o Pedro ontem, dá pra tirar alguma conclusão, fora assim, a boa notícia que é tê-lo de volta? Acho que não dá. Cara. Nada, né? Ele entrou, ele não conseguiu nem finalizar. Entrou no caos, como disse o Felipe Luiz, cara. Não dá pra dizer se ele tá bem, se ele tá mal. Eu não tenho como fazer essa avaliação, Felipe. É muito difícil, muito pouco tempo. Acho que foi o importante ele suar, ele estar dentro de campo, escutar a torcida, sentir o cheiro do gramado. Isso foi muito importante pro Pedro. E a gente vai ouvir o artilheiro, 7 meses sem jogar bola, voltou ontem. Fala, Pedro. Feliz pelo retorno, né? Um tempo difícil, né? Um tempo longe dos gramados, não é fácil para nenhum atleta, né? Todo mundo sabe bem disso. Mas graças a Deus foi uma recuperação muito boa. Cada fase, cada processo respeitado ali e bem cumprido também. Mas infelizmente foi um resultado ruim, né? Que eu não esperava retornar com essa derrota, mas faz parte, levantar a cabeça, porque a gente tem feito um ano excelente, espero continuar com esse ano que a gente está tendo com bom futebol. Hoje controlamos o jogo, mas infelizmente não concluímos com resultado positivo. Levantar a cabeça, trabalhar para domingo fazer um bom jogo contra o Grêmio. Cara, e mesmo já com esses super elencos, o Flamengo tem tido vacilos consideráveis em Libertadores da América contra adversários bem mais fracos. Então, assim, nos últimos anos, em 2023, na fase de grupos, ele perde do Alcas, ele empata com o Iublense, em 24 ele perde do Palestino, agora ele perde do Central Córdoba, e estou mostrando a sua fase de grupos. Foi eliminado para o Olímpia, que ninguém vai discordar de mim, era um time inferior. Eu sei que é duro jogar no Paraguai, mas pelo fato dele ter sido segundo no seu grupo, obrigou ele a decidir fora e fez uma atuação horrível. Ano passado caiu para o Peñarol, que depois foi massacrado pelo Botafogo. O Flamengo, mesmo com esses super jogadores, já tem tido alguns desempenhos e resultados ruins em Libertadores. Ou seja, Libertadores não perdoa, cara. Não perdoa. Mas o time tem 10 vezes menos o investimento. É um tipo de competição que não te perdoa, cara. E no caso do planejamento do Flamengo de qualquer time que quer ganhar Libertadores, que é protagonista, ficar em primeiro ou segundo no grupo faz muita diferença, né? Faz muita diferença. E até na classificação geral. Pensando em ficar em primeiro no geral, você tem uma derrota dentro de casa assim, o prejuízo, por isso que eu digo que é desastroso em termos de planejamento do clube. Não é que ele não vai se classificar, mas está arriscado a se classificar em segundo. Aí muda muito a reta final da Libertadores. O planejamento, a estratégia, fica muito mais... Você começa a decidir fora de casa. Até no contexto geral. No geral, você poder, até na final, uma possível final, você decidir em casa é sempre muito importante. Mas eu acho que o Flamengo classifica em primeiro. Tem que o Flamengo com o que aconteceu agora, o Flamengo vai mudar. Vai mudar muito e o Flamengo vai começar a dar resposta primeiro para o próprio Felipe Luiz, né, que é o treinador, e para o torcedor. O time do Flamengo é muito bom. E esse acidente de percurso, digamos assim, foi bom para o Flamengo. Obviamente que se é bom ou ruim, só o tempo dirá, mas eu penso que o Flamengo vai melhorar muito
e vai conseguir demonstrar tudo aquilo que o torcedor do Flamengo espera. O jogo do dia 22 em Quito, daqui a 2 semanas, é fundamental para essa questão de primeiro ou segundo. A tabela, você tem que ver 2 coisas na tabela da Libertadores: a classificação no grupo e a classificação geral. Hoje, por exemplo, o Palmeiras está na frente do Flamengo. O Palmeiras venceu os 2. O Flamengo venceu uma e perdeu uma. Você tem que olhar o geral e o grupo. Bahia também está na frente, tem uma vitória e um empate. Tem 4 pontos. O Botafogo tem. Não, o Botafogo perdeu. O Botafogo tem 3. Eu acho, Lédio, que agora tem que olhar mais o grupo, viu? Depois você olha. Eu acho que o time. Tem que olhar o grupo, mas o time que é protagonista tem que olhar os 2. Como eu disse o Lédio, a gente imaginava que esse grupo tinha 2 pretendentes: o Flamengo e mais um, que seria o LDU. O Flamengo ainda vai a corda. Claramente, exato. Claramente o grupo agora tem 3 pretendentes. LDU. Córdoba não, né? Santiago del Estero. Essa é a pegadinha do Não é Córdoba. Exatamente, Santiago del Estero. Isso. A LDU que em casa recebeu